Fala aí galera, seja bem-vindo a mais um MDF na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O canal Mensageiro da Fé, um canal que tem buscado levar até você a palavra de Deus, reflexões teológicas sobre a Bíblia, sobre Deus, e com o intuito também de trazer algumas reflexões de cunho pentecostal. E aproveitando o assunto, vocês devem estar se perguntando: André, por que até agora você não falou a respeito do movimento pentecostal, sobre teologia pentecostal ou sobre a fé pentecostal? É porque na verdade nós temos o entendimento de que foi Deus que nos salvou, foi Deus que nos chamou para falar a respeito dele. Então Deus é quem leva a prioridade ao falarmos a respeito da palavra de Deus. É claro que esses outros assuntos secundários e visões de tradição são importantes também, e nós iremos falar mais adiante. Só peço aí um pouquinho mais de paciência, tá joia? Então vamos lá, o assunto de hoje é o plano salvífico de Deus. Se você tem interesse por esse assunto, fique aí que é logo depois da vinheta. Muito bem, ao adentrar esse assunto, de uma coisa temos certo para nós: é o fato de que a morte existe e de que nós iremos passar por ela. Cedo ou mais tarde, a morte do nosso corpo físico chegará até a nós. E nós também temos bem claro, e a Bíblia é bem claro a esse respeito, de que existe vida após a morte, e a mesma aponta para duas realidades. A primeira realidade é que existe uma vida eterna após a morte sem Deus e uma vida eterna após a morte com Deus. Mas a pergunta que fica é: que fatores determinará quem ficará de um lado e quem ficará de um outro? Muito bem, quando pensamos a respeito deste assunto, aqui falando a sociedade como um todo, o mundo como um todo, é comum a gente pensar que é um nível de bondade do ser humano ou de maldade do ser humano que determinará esse fator de quem ficará de um lado ou quem ficará do outro. Mas quando nós pensamos no bem que nós fazemos, nós estamos falando na bondade. E a bondade, eu penso que nada mais é do que uma coisa, do que um fator inerente à imagem de Deus que está em nós. Por isso nós fazemos o bem à sociedade e ao bem ao nosso próximo. É mais do que obrigação nossa fazer o bem. Mas e quanto ao mal? Mas enquanto à maldade? Já penso que a maldade está relacionado à nossa natureza carnal pecaminosa. E quando falamos nisso, estamos falando de pecado. E o pecado, ele por sua vez, a palavra de Deus determina que ele existe um preço e ele tem que ser pago, né? Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Porque quando nós paramos para pensar, nós vemos que nós estamos diante de um problema que precisa ser resolvido, e que sua causa se dá lá em Adão, quando ele caiu, quando ele pecou, e assim esse pecado, essa natureza pecaminosa passou a todos os homens. Romanos 5,19, por exemplo, vai dizer que pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então, como nós somos pecadores e estamos num caminho, numa direção de condenação, de juízo condenatório, a pergunta que fica é como nós podemos escapar desse juízo? Como nós podemos escapar dessa condenação? Como que é que nós podemos se salvar? Essa que é a pergunta. Como que é que nós podemos encontrar a salvação? E a resposta está que nós podemos encontrar a salvação na maravilhosa graça de nosso Deus, na maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no plano salvífico de Deus que Ele, antes da fundação do mundo, planejou para a nossa vida. Essa é a resposta que nós podemos encontrar nas Escrituras. Isto é o que nós costumamos chamar de salvação. Romanos 5,19 vai dizer: assim como por um só ato de ofensa veio o juízo para a condenação sobre todos os homens, assim também por um só ato de justiça veio a graça
para todos os homens, para a justificação de vida, e isso é maravilhoso. E por que, por um só ato de justiça, veio a graça? Porque Deus, sendo justo e santo, e tendo estabelecido a lei da morte para o pecado, se fez necessário que alguém que fosse justo morresse para satisfazer a justiça de Deus. Era necessário que alguém morresse para que essa justiça perante a santidade de Deus fosse satisfeita. A problemática é que esse alguém deveria ser justo, ou seja, sem pecado. O que significa é que o próprio Deus, que é justo e santo, deveria intervir na história da humanidade para salvar o seu povo. E toda essa problemática não pegou Deus de surpresa, porque como ele é um ser de natureza atemporal, ele não está limitado ao tempo, ao espaço e muito menos à história da humanidade. Antes, ele planejou um plano redentivo para o seu povo. Apocalipse 13, versículo 8, por exemplo, vai dizer que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E o Cordeiro aqui é nada menos que uma referência a Jesus, que é o próprio Deus. Veja que coisa maravilhosa e ao mesmo tempo muito louca. Esse Deus ao qual nós estamos falando é um Deus que planejou e criou desde a fundação do mundo seres humanos moralmente livres para escolher entre o bem e o mal. E ele se regozija todas as vezes que nós podemos escolher o mal, ainda que influenciados somos para tal, nós escolhemos fazer o bem e satisfazê-lo com alegria e gratidão. Isso é maravilhoso e eu não tenho dúvida de que é uma alegria imensa para ele, e ele se regozija nesse plano e em todas as vezes que nós optamos por escolher o bem. E mais magnífico que isso é saber que se nós cairmos, ou seja, se nós acidentalmente pecarmos, ele é tão bom e justo, generoso, maravilhoso, que já nos proveu um advogado para interceder por nós. Ele já nos proveu um substituto vicário para morrer na cruz por nós, para nos salvar, para salvar todos aqueles que nele crê e que continuarem crendo, perseverando até o dia da sua volta, e que tem um plano para nos levar para o céu, para viver com ele em glória eternamente. E para finalizar, gostaria de deixar para a sua meditação esse texto áureo da Bíblia, que é um texto maravilhoso, que é João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja que se ele já morreu por você, se ele graciosamente escolheu se entregar por você, faça agora a sua escolha. Creia nele e permaneça crendo nele. Viva por ele e para ele. Romanos 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Tenha essa paz, essa tranquilidade no seu coração, essa garantia de salvação, e viva essa vida plena no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, esse é mais um MDF, ficamos por aqui. Falamos hoje sobre o plano salvífico, um pouco sobre o plano salvífico de Deus para a nossa vida, a vontade dele para a nossa vida. Que essa mensagem tenha abençoado a sua vida, encontre guarida no seu coração. Fique na paz, que Deus os abençoe na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor.